Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e tá chegando a hora, o Tricolor entra em campo amanhã pela semifinal do Campeonato Paulista, jogando fora de casa contra o Palmeiras. E vamos ver a provável escalação do Tricolor para esse jogo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre Rian Francisco, uma das maiores promessas do São Paulo nos últimos tempos, desapareceu das escalações de Luiz Ubeldia. O centroavante de 18 anos de idade, que deixou excelente impressão durante a Copa São Paulo, não é utilizado há 5 jogos. Ele não saiu do banco contra Velo Clube, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Novo Horizontino. A última aparição do Rian Francisco foi contra a Inter de Limeira, num empate que rendeu muitas críticas em jogo disputado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Na oportunidade ele jogou apenas 22 minutos e foi a única presença do Rian Francisco nos últimos 8 jogos do São Paulo. A verdade é que o Rian teve só 4 oportunidades no time de cima, com um gol no finalzinho da partida contra a Portuguesa e em outros 3 jogos entrando no final. A soma dos minutos do Rian Francisco no time de cima é de 99 minutos, pouco para alguém que se tem apresentado excelente condição e muito potencial. É bem verdade que o Calera é o titular e o reserva imediato André Silva tem dado conta do recado, mas o torcedor são paulino tem pego no pé do Zubeldia por essa questão. Vale a lembrança de que o Rian Francisco não é o único atleta da base, muito badalado que joga pouco. O Henrique Carmo jogou ainda menos. Estreou com o São Paulo no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão e não entrou mais em campo. Jogo em 20 de janeiro. Mesma situação do Negruti, volante recém-promovido da base para o lugar do Pablo Maia, que passou por cirurgia para curar o ligamento do tornozelo. Esse fator psicológico para o lado do Palmeiras com relação à disputa de pênaltis, ela está muito enraizado lá dentro do clube. O Palmeiras não consegue ganhar nos pênaltis. E não é de São Paulo, é de qualquer um. São Paulo ganhou no Mineirão, ganha lá no estádio deles nos pênaltis, ganha de todo jeito. Então, isso é um fator psicológico importante. Se você falasse assim, pô, Renan, vamos assinar aqui agora, vamos pro pênalti, eu assinava. Então, velho. Opa. Cara, eu posso ser clubista. Cara, eu não quero ser clubista, mas sendo clubista, os caras favoritos, assim, olhando hoje o cenário, mas eu, sinceramente, eu acho que o jogo tá mais para nós do que para eles. Sabe o que acontece? Ele ficou otimista, Renan. Ele ficou otimista. Desde o São Bernardo, da terra dele, ele viu uma luz no fim do túnel. Cara, esse esquema nos favorece muito. Assim, a gente pode perder para os caras de tipo 2-0 e não conseguir dar um chute a gol? Pode. É uma escapada do Estevão na individual e ele acerta aquele chute contra o São Bernardo. É uma pifada do Veiga no Vitor Roque, a gente perde por 2-0 e não consegue criar nada. Pode acontecer. Só que eu tô falando assim, lembrando do São Paulo competitivo, dando confiança para esse time que é muito forte. O Palmeiras possivelmente chega em melhor momento, mas eu acho que o espírito de superação mais valioso é o nosso. O time que se propõe a gladiar mais, a competir mais, é o São Paulo. Os últimos jogos demonstraram isso. O São Paulo vai a campo com a proposta de competir. Falou, vocês até podem ganhar da gente, mas vocês vão ter que dar a vida. E o Palmeiras vai para jogar. Tipo, deu certo, deu, não deu, tá suave. Não, e o São Paulo não joga assim. Não jogava assim com o quarteto. Agora que tá na nossa melhor parte, digamos assim, eu acho que o jogo tá bom para nós, tá? Eu vejo eles favoritos, eu vejo eles melhor no sintético, eu vejo que o sintético tem a diferença. Mas, cara, vendo friamente que eles vão tentar mais e abrir espaço para os nossos jogadores. E, cara, eu preciso de uma bola, igual foi contra o Novo Horizontino. Não tô falando que a gente vai amassar os caras, tô falando que eles vão dar as brechas e a gente vai concluir. E você, Renan? Eu e o Renan estamos fechando nos pênaltis ainda. Eu vou lembrar, Renan, para você outras 2 decisões de pênalti São Paulo e Palmeiras lá no Allianz. Uma mais recente, digamos assim, que o Jandrei pegou o pênalti do Veiga e depois do Wesley, o Igor Gomes fez o gol da classificação de pênalti, levando o São Paulo à frente na Copa do Brasil. Aliás, é curioso como o São Paulo é o único dos grandes paulistas que faz frente ao Palmeiras na Era Abel, é muito equilíbrio.
É muito equilíbrio, vitória, empate, derrota e classificações e eliminações. E a outra, que é antes do Abel, mas essa foi histórica também. O São Paulo ganhou do Palmeiras, o Palmeiras favorito também com o Ricardo Goulart, o começo dessa coisa e tal, e o São Paulo do Cuca, que tinha recém-assumido, ganhou nos pênaltis, está com Everton Felipe de comandante de ataque, Gonzalo Carneiro, o uruguaio, dando uma cavadinha. E o Volpe ia bater o último, o Volpe agora no ganho, perdeu, mas depois ele pegou também. Você lembra dessa vitória lá no Allianz Parque, não? Lembro, claro, principalmente da cavada do Gonzalo Carneiro. O que o Lucinho falou, eu até concordo com ele. Ele falou em competição. Nós temos que competir. Porque, na teoria, para início de jogo, você imagina que o Palmeiras vai propor muito mais o jogo. O gramado sintético, o Lucinho falou, é rápido para os dois? Mas eles estão acostumados. A bola quica para os dois, só que eles estão acostumados. E os jogadores do São Paulo, até você pegar ali a dinâmica do jogo, leva mais tempo do que os caras que já estão mais adaptados àquele tipo de piso, certo? Pensando na competição que o Ilcinho está falando, não seria melhor o André no lugar do Oscar? Né? Porque, a princípio, quem sabe o Palmeiras tenha um pouco mais da posse de bola do que o São Paulo. Não seria melhor um jogador que combatesse mais, que corresse mais, que fechasse mais as linhas de passe, como o Caleri faz, do que o Oscar? Pensando nesse sentido, quando o Ilcinho falou em competição, eu fiquei pensando um pouco nisso daí. Na intensidade que o São Paulo vai ter que ter sem a bola, fechar a linha de passe do Palmeiras, que joga em velocidade, principalmente quando joga em casa, toques curtos, rápidos. Eu fiquei pensando nesse sentido aí. Então, seria melhor o André até no lugar do Oscar. É curioso, né? O André no sistema com 3 zagueiros. Ele esteve com o Luciano e Caleri no último duelo, né, com o Palmeiras. Ele esteve em São Bernardo, o Wilson viu lá de perto. Fez 2 gols, quase fez 3, foi anulado e tal. Ele esteve no primeiro dia que o Zubeldia viu o São Paulo, foi naquele jogo contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O São Paulo ganhou, o Zubeldia só assistindo. No ataque com o Luciano e Caleri de novo. Era Luciano, o Lucas estava machucado, Luciano, Caleri e André. Ele esteve na estreia do Zubeldia em Guayaquil. Sabe Guayaquil, que o Barcelona fez com o Corinthians? Foi a estreia do Zubeldia. São Paulo ganhou de 2-0, jogou 3-4, não jogou na linha de 3. O São Paulo jogou no 4-3-3. Ninguém conhecia o Zubeldia. Ele jogou André na direita, Caleri no meio e Ferreira na esquerda. E deu certo. Barcelona, também porque ele conhecia muito bem o Barcelona, né? O Zubeldia. Estava trabalhando lá. Mas, enfim, o André é de fato uma boa opção. E acho que a linha de 3 até favorece ele. Ele pode jogar centralizado, ele pode jogar mais pela esquerda, ele pode jogar mais pela direita. Ele é uma opção interessante. E ele é um cara que está fazendo... É curioso, né, gente? A gente está aqui já no terceiro mês do ano. As nossas conversas aqui, elas começaram com a questão do Rian Francisco. Né? Tem que dar mais chance ao Rian. O Rian que é o símbolo da pouca utilização da base pelo Zubeldia e pelo São Paulo. Porém, uma coisa é inegável. A temporada do Caleri é boa e a temporada do André é muito boa. Né? Então, para o Rian ter algum espaço, alguém que tinha que dar alguma brecha. E eles não estão dando. Pelo e contrário. A temporada do Luciano não é ruim. A temporada do Luciano não é ruim. É só para a gente ver que também tem jogador lá mais rodado que os caras estão jogando, voltaram bem das férias, os 3. Né? Então tem essa... Hoje acho que não é mais uma discussão, sabe, da arquibancada, ou mesmo do chat diminuiu um pouco. Porque agora é uma fase decisiva, e de fato os caras... Mas eu estive no primeiro jogo em que... Foi o Mirassol, eu acho, que a torcida pediu Rian e não André. O Zubeldia colocou o André, estava 2-1, foi para 4-1. Não sei se vocês lembram essa... Né? E o Zubeldia, o Wilson falou, ele não deixa lá o Luciano ou o Rian... Ele não joga para a torcida desse jeito assim que... Tem treinador que eu já fui no estádio assim, berra um nome
menos de 10, juro por Deus, menos de 10 segundos o jogador tá na beira do lado dele para entrar. O Zubeldia não tem feito isso. E às vezes você segurar um pouco significa você prestigiar o que está, entre aspas, na frente da fila. E o André estava em relação ao Rian, e acho que o André faz um bom ano, não sei se o Wilson concorda. Eu concordo. Eu acho que o Luciano era o melhor jogador do quarteto, enquanto estava o quarteto em campo. E o André faz um bom ano, melhor ainda com o 3-5-2. O Caleri, eu acho que, mesmo não marcando tanto, é importantíssimo ali. Eu acho que a galera não leva muito o fator, o quão importante ele foi ali contra o Novo Horizontino, mas ele teve a sua importância. Eu acho que azarado do Rian, né, que foi o último a chegar, e também vai ter que esperar, não vai ter jeito, vai ter que esperar, até porque ele tirou uma opção lá da frente, pensando no melhor para o grupo. A única coisa que eu não vejo, e eu acho que quem pode decidir o jogo é talvez o Oscar. Eu acho que certo. O Oscar é muito importante para nós na posse de bola, e manter a posse de bola. É um jogador que não se aperta, é um jogador de desafogo, é o cara que pensa, que tem o toque técnico. Talvez não seja o físico, talvez ele até... O porte físico dele seja menor que o do Luciano, o Luciano seja um pouco mais forte que ele, mas não tem como a gente... eu não vejo desse jeito, eu preciso do Oscar ali. É o Oscar que vai dar um tapa de primeira no Lucas, é o Oscar que vai ler um movimento do Caleri ou ler uma aceleração do Lucas para ele poder pifar o Caleri. Eu vejo o sucesso do São Paulo no jogo, na parte competitiva, e 2 vai ter que passar pelo pé do Oscar. E ele vai ter espaço, ele não vai ser o cara que vai acompanhar o Rios até o final, ou vai acompanhar o Veiga, mas ele vai estar bem postado, e na hora certa ele vai entender o movimento que ele tem que fazer. E é o cara que, se eu acredito que para 2 jogadores do São Paulo, o sintético não faz a menor diferença, um deles é o Oscar. Falar sobre um zagueiro da Premier League que está se tratando no São Paulo. Eu me refiro a Igor Júlio, atleta que pertence ao Brighton, e optou por fazer seu tratamento de uma cirurgia no centro de treinamento do São Paulo. Recuperação de uma lesão na coxa. E o Brighton e o Igor Júlio haviam escolhido o médico Moisés Cohen para fazer todo esse tratamento. Moisés Cohen, que é um dos mais respeitados do país, e havia também cuidado do Pablo Maia. Importante responder a torcedores do São Paulo que não existe nenhuma chance de o Igor Júlio ficar no São Paulo em definitiva, ou ainda que seja por empréstimo. Atleta titular absoluto do Brighton, antes de se machucar, ele havia participado como titular de 12 dos 15 jogos da equipe na Premier League, e o Brighton tem campanha boa por lá. Assim que terminar a recuperação, em mais ou menos 10 dias, ele volta para a Inglaterra para se colocar à disposição para jogar por lá. Em outros tempos, São Paulo se utilizava do refis para contratar vários atletas. Foram muitos os casos de jogadores vindos da Europa que se recuperaram por aqui e acabaram ficando no São Paulo. Só para citar um caso emblemático do Adriano Imperador. Ricardo Oliveira, Kaká, Elano, Luiz Fabiano, entre outros, também acabaram usando desse expediente. Só para completar, ainda sobre Igor Júlio, segunda temporada na Inglaterra depois de 9 anos na Europa, atleta que já passou pelo Salzburg, pela Fiorentina, entre outros clubes. Então é isso aí, pessoal, vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo amanhã pela semifinal do Campeonato Paulista, jogando fora de casa contra o Palmeiras. E para esse jogo, o treinador Luiz Ubeldia deve mandar a campo novamente um time com 3 zagueiros. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric, Alisson e Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias, Lucas Moura e Caleri. E para esse jogo, né, pessoal, o São Paulo deve ter a volta do zagueiro Juan e do volante Luiz Gustavo, mas eles devem começar no banco de reserva. A grande dúvida para esse jogo é se o meia Oscar vai mesmo começar no time titular. Se ele não começar, né, pessoal, tem 3 opções aí que pode entrar no lugar dele. Tem o André Silva, né, que alguns comentaristas falam que pode começar o jogo. Eu não concordo muito. Acho que vai ficar um time muito lento ali na frente com Caleri e André Silva. Vai ficar apenas o Lucas Moura com velocidade, já que o Palmeiras vai vir para cima, né, pessoal? São Paulo precisa de jogadores com velocidade.
Tem o Luciano também, né, que pode começar o jogo. É um jogador que gosta de jogar contra o Palmeiras. Tem um bom arremate de fora da área. Então é sim um nome importante. E tem o Ferreirinha também, né, galera, que corre um pouco ali por fora, mas é um jogador com muita velocidade. E o São Paulo vai precisar, né, pessoal, ter o contra-ataque a favor também. Então, se ele não começar o jogo, provavelmente deve entrar ali no segundo tempo. E na lateral direita também, né, galera? Ainda resta algumas dúvidas. Se vai mesmo jogar o Cedric ou pode entrar o Igor Vinícius. Sei que muitos torcedores não gostam do Igor Vinícius, né, galera? Mas nesse jogo contra o Palmeiras, o São Paulo jogando com 3 zagueiros, vai precisar de um ala que sobe bastante. E o Cedric não faz isso muito bem, né, pessoal? Contra o Novo Horizontino, o São Paulo sofreu muito no primeiro tempo, na minha opinião, porque o ala não subia bastante. Mas vamos ver, né, como que o Zubeldia então deve escalar esse time nesse jogo de segunda-feira. E apesar de alguns comentaristas falar, né, galera, que o treinador do São Paulo não corre muito risco de demissão, mesmo se for eliminado para o Palmeiras, eu não concordo muito, até porque o Zubeldia já está quase um ano no comando do São Paulo. Ano passado foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Já esse ano o time não vem jogando muito bem, não tem muitas jogadas trabalhadas. É um time que vive muito de cruzamentos para dentro da área e é um treinador que não gosta muito de utilizar a base. A gente viu o William Gomes vendido por apenas 55 milhões de reais porque não teve muitas oportunidades. É o Moreira emprestado de graça. Agora a gente vê o Rian Francisco, o Ferreira, o Mike do mesmo jeito, né, pessoal? Se não for testado esses garotos no Campeonato Paulista, vai ser aonde? Na Copa do Brasil, numa Libertadores, que não faz muito sentido. Até porque o São Paulo atravessa uma grande crise financeira e precisa revelar, né, pessoal, e vender esses jogadores. Até porque em breve o São Paulo deve anunciar uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo. Então do que adianta, né, pessoal, ter uma das melhores bases do Brasil nos próximos anos, se tem um treinador que não gosta de utilizar a base? Então, na minha opinião, se o São Paulo for eliminado, o Zubeldia tem sim que ser demitido. Então, se o clima está pesado dentro de campo, fora de campo o São Paulo vem tentando se reorganizar, né, galera? Tá tentando trazer um investidor então para a base, né? O São Paulo também aprovou o fundo de investimento e deve quitar em breve suas dívidas bancárias e diminuir, né, pessoal, os juros em quase 50%. O São Paulo também deve renovar em breve, né, pessoal, com a sua patrocinadora Superbet até 2030. O São Paulo deve faturar quase 678 milhões de reais nos próximos 6 anos, né, pessoal, com a patrocinadora Superbet. E se o São Paulo chegar bem, né, pessoal, nos campeonatos, esses valores podem atingir até 1 bilhão de reais. Então, uma ótima notícia, né, pessoal, para a torcida, até porque o São Paulo precisa disso, né, galera? Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!